Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de variedades. Um canal eclético. Cada dia trarei para vocês aqui um tema, um conteúdo diferente, como cortes do canal Angel Black, contos de terror, casos criminais, mitologias, lendas, curiosidades, fatos sobre extraterrestres, enfim. Se você, como eu, gosta desse tipo de trabalho, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas que também gostam, ative o sininho das notificações na opção todas, e aí sempre que houver um conteúdo novo aqui na plataforma, você será notificado. Recados dados, vamos dar prosseguimento ao vídeo de hoje, trazendo para vocês o projeto Lendo com a Angel, o livro Batalha do Apocalipse, da Queda dos Anjos ao Crepúsculo do Mundo, escrito por Eduardo Spohr e publicado pela editora Verus. Uma ótima obra de ficção. Vamos dar prosseguimento aqui à parte 36 do livro, intitulado Pistas na Estrada. A caravana deixou a depressão de Turfan na manhã seguinte e retomou o caminho pela Rota da Seda. Dali até o Mediterrâneo, o deserto seria uma companhia constante. Primeiro, seguiríamos por terrenos áridos, montanhoso, margeando a cadeia de montanhas Tian, rumo ao sudoeste, até as terras que hoje pertencem ao Afeganistão. Depois, pretendíamos adentrar o Império Parto, atual Irã, e em certo ponto deixaríamos a estrada para alcançar ao sul as ruínas de Persépolis, onde começava a trilha secreta traçada pelos babilônicos. Por 2 meses, viajamos por vales secos, desfiladeiros profundos e montanhas rochosas, esbarrando com árabes, partos e chineses. O terreno era árido, mas não raro encontrávamos arbustos no caminho, e eu recolhia as cascas e folhas para usá-las como lousa. Nelas rabiscava caracteres gregos e, aos poucos, ensinava o idioma helênico à menina chinesa. Flor do Leste tinha uma esplêndida capacidade intelectual, mas o grau de dificuldade para aprender uma linguagem ocidental era extremo. O alfabeto grego era totalmente diferente dos ideogramas mandarins e tive que explicá-lo a pequena, letra a letra, verbalizando os sons e repetindo os significados. No último mês do verão, estávamos a poucos quilômetros da fronteira com a Pártia, onde, pelo mapa, havia um povoado chamado Bactro, composto de um forte, um posto de controle e meia dúzia de casas de pastores e oleiros. Com o tratamento de agulhas de Flor do Leste e seus elixires de ervas, recuperara-me quase totalmente, e o braço ferido já se movia com perfeição, restando apenas uma cicatriz circular, um palmo acima do punho, onde o ferrão de Mayum penetrara. Restabelecido, passei a atuar como batedor,
viajando sempre à frente, montado no veloz Imbiratar. Como guardião, minha função era observar as condições da estrada por onde passariam as carroças, averiguar a possível presença de ladrões e retornar ao grupo com relatórios. Fiz isso tantas vezes que o corcel se apegou mais a mim do que a qualquer outro, elegendo-me instintivamente seu cavaleiro. Dizem os beduínos que quando o tempo está calmo e o céu é azul, espelha a magnificência do cosmo. É sinal que uma violenta tempestade se aproxima. E foi isso que aconteceu. Em uma manhã quente, particularmente abafada, a um dia de viagem de Bactro, notei à margem da estrada um montículo de terra que me chamou a atenção. Em um piscar de olhos, meu cérebro captou na areia impressões humanas, como se o local tivesse sido remexido e forjado para parecer uma obra natural do vento. Ora, não havia razões para um mercador, um andarilho ou mesmo um militar esconder o seu rastro, ainda mais em uma rota compartilhada por tanta gente. Aproveitei então meus 10 minutos de vantagem em relação ao primeiro carro e fui investigar a estranha elevação. Sob sol forte, desmontei e me agachei diante do sítio, estendendo ao máximo a capacidade sobre-humana de meus sentidos. Toquei o terreno com a ponta dos dedos, farejei o ambiente e, pelo tato, percebi uma variação nas emissões de calor abaixo do solo, o que significava que havia mais do que areia enterrada ali. Pensei em buscar uma pá na carroça, mas não quis perder tempo e comecei a cavar com as mãos. 2 minutos depois, encontrei afundados em um buraco uma caneca de argila e um graveto queimado. Deduzi que fossem vestígios de um acampamento, mas por que teriam sido propositalmente ocultados? Tommaso, ao me ver ajoelhado no deserto longe da trilha, puxou as rédeas das mulas e o comboio estacou. Pólix, que guiava o segundo transporte, também parou e gritou para o criado: "O que está havendo lá na frente? Por que o bárbaro saiu da estrada?" "Não sei. O sol está contra nós", ele respondeu em voz alta para vencer a distância e a amplitude do espaço. "Acho que está procurando alguma coisa na areia." O helênico suspirou impaciente. "Pois corra até lá e descubra que tipo de maluquice ele está aprontando. E tente trazê-lo de volta. Nesse ritmo, nunca chegaremos a Bactro." "Sim, senhor", obedeceu o empregado, descendo da plataforma do carreteiro. Enfiando a mão ainda mais profundamente no chão, retirei da terra uma pedra chamuscada, que certamente havia sido usada para delimitar uma fogueira. Então vi Tommaso se aproximando. "Algum problema?"
Encontrou algum tesouro? Brincou o siciliano ao me ver revirando a poeira. Alguém acampou neste lugar e depois forjou um montículo de areia e pedras para ocultar sua passagem. Ajude-me a limpar o perímetro. Ele não se mobilizou imediatamente, tentando entender a relevância da investigação. Sem chegar a conclusão alguma, perguntou: você desencavou alguns utensílios singulares. Ele se referia à caneca de argila. Mas que interesse temos em um ponto de parada abandonado? É possível que esteja aí há anos e tenha sido soterrado pelas tempestades do deserto. Não. Eles jogaram terra e pedra sobre a fogueira. Por que acha que fariam isso? Talvez não quisessem ser rastreados. Foi exatamente o que pensei. O italiano olhou-me passivo, mas por fim se agachou, separando algumas rochas. Continuava curioso quanto à minha atitude e voltou a alimentar o diálogo. Está procurando por alguma coisa em especial? Uma pista, eu disse, aproximando o rosto do solo para captar melhor os aromas. Foi então que tateei no meio dos pedregulhos um objeto em forma de disco. Era um prato de porcelana quebrado, ordinário, mas que guardava um cheiro característico. Zamir! Exclamei, reflexivo. As impressões olfativas que ainda se agarravam à louça eram as mesmas contidas na garrafa de cerâmica do Bosque Tinsen. Zamir? O que é isso? Perguntou Tommaso. Um nome. O nome de um velho conhecido. Esse Zamir é amigável? Nem um pouco. Foi ele quem tentou me matar da última vez. Foi o homem que perfurou seu braço? Não. Ele enviou assassinos para dar cabo de minha vida. Confessei, observando o horizonte deserto. E isso, naturalmente, o torna tão hostil quanto os seus contratados. Retirei a abraçadeira e a luva e, com a palma da mão, provei a consistência e a temperatura da areia. As pegadas deixadas pelos viajantes tinham sido cobertas pela poeira havia tempo, muito tempo. Mas, em certos pontos, havia variações de calor no solo, um nível abaixo da camada de areia depositada pelo vento. Nesses lugares, os grãos estavam mais unidos, compactados, amassados. Era a evidência de que havia sido afundado sob a pressão do peso de um homem. Tratava-se de pegadas, sem dúvida, e não só um par delas, mas 5 ou 6 pares, o que me levou a crer que Zamir contava com a ajuda de carregadores, provavelmente escravos. Não existiam indícios de animais, o que provara que o mago viajava a pé com 5 acompanhantes que, pelo peso,
Eram todos homens. Segui o rastro por 50 metros até o leito da estrada, quando as impressões se apagavam completamente em meio ao cruzamento de inúmeras outras marcas de caravanas que passavam por ali todos os dias. O siciliano me acompanhou gentilmente, trazendo Imbiratar pelas rédeas. Eles estão somente 6 semanas à nossa frente, confidenciei a Tommaso. O vento naquela parte da Rota da Seda levava 1 mês e meio para cobrir o solo com aquela quantidade específica de terra que formava um nível sobre a trilha de calor que eu encontrara. Quem é esse tal Zamir? Ele e mais 5 homens viajam todos a pé e caminham para o oeste. Talvez ainda possamos alcançá-los se continuarmos nesse ritmo acelerado. Você quer se vingar dele, não é? Quer persegui-lo? Não. Só quero impedir que ele cumpra sua vingança. Preciso neutralizá-lo antes que ele tente assassinar outros em sua lista. Observei mais uma vez o horizonte, onde a Rota da Seda encontrava o povoado de Bactro. 6 semanas. Durante toda a jornada, o inimigo estava mais perto do que eu imaginava. O rei mendigo. De longe, o povoado fronteiriço de Bactro parecia abrigar somente uma fortaleza, porque essa era a única construção realmente imponente na paisagem adiante. A aproximação posterior, porém, revelou-nos a existências não de meia dúzia, mas de dezenas de pequenas casas de barro, que juntas formavam um tímido aglomerado urbano. A primeira impressão que tive ao avistar a fortaleza, aos raios ofuscantes da aurora, foi que tínhamos finalmente chegado ao Ocidente. Diferentemente dos templos chineses, feitos de madeira, e das cabanas bárbaras de pedras e palha, o forte de Bactro havia sido construído com blocos de tijolos secos ao sol. Os portais de entrada eram largos, em forma de arco, e o interior era ricamente decorado com mosaicos multicolores. No centro do edifício, os engenheiros projetaram um pátio interno semelhante aos átrios romanos, mas muito mais amplo. O teto se fechava em abóboda, imitando o firmamento celeste. Havia arbustos ao longo de todo o cenário árido e pedregoso que margeava a Rota da Seda, mas raramente se encontrava no deserto plantas grandes ou comestíveis. Bactro, contudo, contava com diversas fontes de água
que alimentavam a vida de palmeiras, tamareiras e juníperos e permitiam o florescimento natural de um capim ralo, que servia como pastagem para ovelhas. A temperatura, embora mais úmida, continuava escaldante e decidimos reabastecer as crateras para seguir com tranquilidade até o ponto onde deixaríamos a estrada. Nenhum muro ou cerca delimitava a pequena comunidade, mas um batalhão de soldados montados vigiava seus limites, atentos a qualquer movimentação irregular além das colinas. Carregavam arcos longos, lanças e cimitarras, espadas curvas, normalmente usadas com uma só mão pelos esgrimistas. As armaduras tinham a aparência de roupas longas de linho, costuradas em várias camadas para absorver o corte das lâminas inimigas. Os guardas da fronteira exigiam um pagamento exorbitante pela travessia, 10 denários, que, a pedido deles mesmos, foi feito em dracmas gregas. Essa seria, entretanto, a última vez que seríamos extorquidos, pois em breve deixaríamos a estrada oficial. Além da Alameda de Palmeiras, pudemos contemplar melhor a fortaleza e sua bela arquitetura. Em suas escadas, um homem coberto de roupas pesadas, provavelmente leproso, pedia comida aos transeuntes, quando um bando de crianças remelentas começou a tirar-lhe pedras. Ninguém se importou, até que um soldado ordenou que os pequenos parassem e, com a bainha de sua espada, açoitou o mendigo e o conduziu para longe do forte. Era uma figura lamentável, com vestes longas e sujas. Caminhava com dificuldade, escondendo o rosto em um capuz escuro. A túnica velha parecia manchada de sangue fresco que, calculei, escorria de uma ferida aberta no ombro. À tarde, antes de o sol se pôr, caminhei até o centro da aldeia para investigar qualquer pista acerca do mago Zamir. Flor do Leste me acompanhou até o meio do caminho, mas parou em uma área verde para recolher raízes de um junípero. Parei em um local próximo à fortaleza, na saída da Alameda das Palmeiras, por onde obrigatoriamente todas as caravanas passavam. Retirando a luva e a braçadeira, ajoelhei-me para rastrear o solo. Olhei as pedrinhas no chão, a poeira e a areia dura do terreno, farejando, tateando e escutando as mais delicadas vibrações. Analisei as impressões térmicas, mas haviam pegadas em todo lugar, tornando impossível uma conclusão detalhada. Em determinado momento, pressenti que alguém se aproximava à minha esquerda,
trazendo consigo um detestável aroma de suor, sangue e imundície. Estiquei o pescoço e lá estava o mendigo que mais cedo pedia esmolas à entrada do forte. Conservava a cabeça baixa, oculta por um capuz sombrio, e as mãos enroladas em ataduras nojentas. Ao vê-lo pela primeira vez, supôs que era leproso, mas agora já não tinha tanta certeza da natureza de sua enfermidade. Não cheirava como um doente, mas havia manchas de sangue em sua roupa. A princípio tentei ignorá-lo, a fim de não interromper a concentração, mas o moribundo me evocou. Sei o que está procurando, murmurou. A voz era rouca, cansada. Sabe? Devolvi incrédulo. Ele se aproximou ainda mais. Procura pelo rastro do feiticeiro do deserto. Como aquele mendigo sabia sobre Zamir? E mesmo que tivesse visto seu comboio, que tipo de conhecimento um pedinte teria sobre magia ou ocultismo? Surpreso, levantei-me e caminhei ao seu encontro. Quem é você? Por favor, não se aproxime. Quem sou ou quem fui não tem mais importância. Escolhi o anonimato, a mendicância, a fome. Essa é a minha maldição, assim como você tem a sua. Foi o meio que encontrei para me redimir dos meus pecados. Deves respeitar a minha escolha. Mas você estava sem palavras. Zamir, o feiticeiro do deserto, continuou o pobretão. Vem vagando pelo mundo e assassinando os mestres da magia para roubar-lhes os segredos. Foi ele quem matou Dracali Torte e agora, munido de suas artes místicas, dirige-se a Roma para destruir a feiticeira de Endor. É uma época negra para os magos, forasteiro, e você deve correr para salvar a sua amiga. É isso que venho tentando fazer, retruquei, sem mais me importar com a identidade do mendicante. Identifiquei o rastro do bruxo na manhã passada. Eu sei. Há 6 semanas o feiticeiro esteve nesse povoado, carregado por escravos em uma liteira de ébano. Eles seguiram pela rota da seda e, na altura do deserto de Kavir, desceram para o sul, onde pretende encontrar as trilhas secretas babilônicas. Esse também é o seu caminho, creio eu. É a maneira mais rápida de chegar ao Egito. De certo que é, sussurrou, quase se perdendo em lembranças proibidas. Mas não se preocupe, Zamir viaja a pé. Se a caravana dos gregos prosseguir nesse ritmo, avançará um pouco a cada dia, reduzindo a vantagem do vingador babilônico.
Se tudo ocorrer conforme seus planos, você chegará a Alexandria pouco depois do feiticeiro e aportará na Itália quase ao mesmo tempo que ele. Espero que esteja certo, pelo bem de Samira e de todos os que estão na mira desse assassino. Até então, eu desconhecia o fato de Zamir ser o responsável por aqueles crimes pavorosos. Tem mais uma coisa. Talvez o invocador faça uma mágica para ocultar a estrada para as rotas secretas. Se quando ultrapassar as ruínas de Persépolis, tudo o que vir for em dunas, aguarde o crepúsculo e siga a estrela vespertina, sem dar atenção aos obstáculos. Sem demora será lançado à trilha correta. Perplexo, olhei com fraternidade e compaixão para o sábio à minha frente, certo de que minha piedade, no passado, assistida pelos conselhos de Samira, havia enfim gerado um soberano, não um soberano comum, detentor de um império magnífico, mas um mestre da sabedoria, um profeta da verdade. O rei mendigo superara suas provações e finalmente se tornara tão grande quanto um dia quisera ser. E você? Para onde vai agora? Perguntei. Eu o ouvi sorrindo baixinho. Continuarei meu martírio, renegado. Continuarei a ser açoitado, apedrejado e discriminado. Mas isso não me enfraquece. Não tenho inveja dos ricos, dos generais, dos imperadores, porque já estive no lugar deles e esse foi o pior de meus castigos. Ao fim do discurso, o mendigo cabeceou um cumprimento, deu meia volta e deixou o povoado para nunca mais regressar. Errou para o sul, sem sandálias, com os pés machucados, raspando a sola contra a areia fervente, enquanto sua figura caía no horizonte, sumindo em carona com o sol poente. Escutei o trotar de Ibn Hatar, guiado pelo siciliano. Não quis interrompê-lo, companheiro, mas fiquei curioso para saber o que conversava com aquele pedinte, do modo que deliberavam. Qualquer um diria que se conhecem há anos. Achei a observação um tanto oportuna. Tudo o que sei são lendas, Tomaso. Nas terras da Suméria, quando a civilização era jovem, contava-se que havia um rei imortal que governava o maior de todos os impérios da terra. Era um reino degenerado, pútrido, odioso. O terrível monarca obrigava seus escravos a trabalharem até a morte para erguer monumentos em seu nome. Um dia, um anjo renegado chegou à capital procurando vingança e, com sua espada mística,
golpeou o soberano. O rei não morreu, mas a ferida que carregava não podia mais ser curada, e ele foi condenado ao esquecimento. Desde então, o rei mendigo percorre o mundo como indigente, pagando pelo mal que fez a seus súditos. Gostei da história, replicou o criado. Mas esse rei, qual era seu nome? Ele renegou seu nome. Decidiu por vontade própria abandoná-lo. E com isso, deixou para trás toda a culpa que carregava. Tomaso suspirou e voltou a olhar na direção do mendigo, mas ele havia sumido. Venha, convidou. Estamos começando a preparar o jantar. Eu o acompanhei com um pensamento a martelar o cérebro. Isso acontece frequentemente quando se vive demais. Só não ouvimos lendas, mas nos tornamos parte delas. E eu sabia o nome do rei. Seu nome era Nimrod. E aqui terminamos a parte 35 dessa maravilhosa obra de ficção intitulado A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, escrito por Eduardo Spohr e publicado pela editora Verus. Na próxima sexta-feira estaremos de volta aqui com o projeto Lendo com a Angel, dando prosseguimento à parte 37, intitulada Persépolis, as dunas irreais. E aí, se você gostou do conteúdo do canal e ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Vai lá no sininho das notificações, na opção todas, e clique no sininho, e sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, você será notificado. Peço para vocês que deixem um comentário, deixando suas opiniões, com respeito, é claro, deixando suas considerações e também sugestões de novos livros a serem lidos aqui no projeto Lendo com a Angel. Também gostaria de pedir para vocês que compartilhem muitos vídeos, pois o canal não é monetizado, nós já alcançamos as horas, mas precisamos ter 1000 inscritos para poder pedir a monetização do canal. Vendo que o canal não é monetizado, como eu acabei de dizer, se alguém aí que gosta do meu trabalho quiser ser um colaborador, um patrocinador do canal, pode estar fazendo isso via Pix. A chave do mesmo está na descrição do vídeo e eu agradeço com toda a sinceridade do fundo do meu coração, pois toda ajuda é muito bem-vinda. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!